empate no Campeonato Brasileiro. Chorado, hein, Lili? E o corintiano espera que a vida seja mais fácil agora nesse mata-mata. Empate chorado, né, meus amigos? Bom dia para vocês, os amigos do Estúdio Alfan de Esportes. Lá nos últimos minutos, com o estreante Thales Magno, né, que deve estar como titular nessa partida, até porque chegou agora e todo mundo que tá chegando já tá jogando, mas de fato o Ramon Dias e o Emiliano já deixaram claro que o Campeonato Brasileiro é prioridade, mas eles não vão tirar o pé das outras competições, Copa do Brasil e Sul-Americana. O que deve acontecer, né? Eles vão colocar os titulares, os principais, no banco de reservas, e eles devem entrar aos poucos, de acordo com a necessidade da partida. Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa do Corinthians ligada ali à comissão técnica, e o que essa pessoa me falou é que tanto o Ramon quanto o Emiliano estão pedindo a ficha de cada jogador para saber a sequência que eles devem aguentar. Entre eles, o André Ramalho, tá? O zagueiro que vem sendo muito importante, então o Corinthians quer saber se ele tem capacidade física aí para aguentar jogar, de repente, a Sul-Americana. No final de semana já tem confronto contra o Fluminense também, mas de fato o jogo de amanhã será muito importante porque é um jogo de ida para o Corinthians. A volta será na Neoquímica Arena, então é claro, às 9h30 da noite, nos canais ESPN e Disney Plus, o fã de esporte poderá acompanhar. Eu volto ao longo do Sport Center para a gente falar de uma provável escalação, como é que chega o Corinthians para essa partida de amanhã às 9h30 da noite na Arena Nicknet, meus amigos. Boa, Lili, a gente vai conversando então, tá? Pra gente projetar esse timão. Também Bragantino e Corinthians fazendo o primeiro confronto das oitavas da Copa Sul-Americana. E é exatamente sobre Bragantino e Corinthians que a gente vai falar agora, porque eles jogam amanhã, tá aqui, ó, aqui, terça, aí, Eugênio, aí, ó, amanhã, 9h30 da noite, tem o pré-jogo às 9 horas, no Sport Center, abre o jogo, né? E depois da partida, linha de passe, sempre sob o comando competente de William Tavares. Ribeirão Preto, né? Vale lembrar. Sim. Ribeirão Preto. Agora, já começaram a se enfrentar pelo Brasileirão no sábado à noite na Neoquímica Arena, professor. E a amostragem não foi favorável ao Corinthians, não. O Corinthians perde muito gol, principalmente no primeiro tempo. Antes, uma pausa, para a gente ver essa pintura. É Linho. Lembrou o Messi. Lembrou o Messi. Linho. É Lionel Messi. E deixou sentado. Bom, primeiro ele dá um come no Kaká, né? E depois ele deixa sentado o melhor zagueiro do Corinthians, que é o André Ramalho. Agora, esse lance à parte, o Corinthians perdeu muitas oportunidades. Mas aí o Elinho perdeu a chance de matar o jogo. Aí era mas 2-0 aí, ó, no final. E o mérito do Hugo. Mas o Elinho é mérito do Hugo, mas os grandes atacantes não podem perder esse gol, não. Aquele que ele fez ali, qualquer um faria. Aquele lembrou o Messi. E o Corinthians acaba empatando do jeitinho que jogou, jogando bola na área, né? Muito pouco recurso. O jogo contra o Juventude já tinha mostrado isso, 11 contra 9 homens, e sem muito recurso, a não ser essas bolas jogadas na área, uma estreia luminosa do Thales Magno. O Corinthians tem muito pouco repertório, né? É mais um jogo que passou muito sufoco, e é isso. Mas criou chances, né, professor? Você não acha? Eu acho que criou mais chances do que em outras partidas. Criou, mas se perdeu no nervosismo, se perdeu nos erros. Na hora da conclusão, está tudo muito difícil, as pernas pesadas. Agora, uma outra competição, quem sabe... Tentando lembrar aqui, Romero perdeu Romero gol. perde um gol num lançamento do Garro, que continua sendo a fonte de criação desse time, né? Um gol imperdível do Romero. É uma situação que lembra muito o Vasco do ano passado, né? Dirigido pelo próprio Ramon Dias, já a essa altura do campeonato. É um time que vai brigar, que vai lutar, mas que vai continuar sofrendo. O Vasco se livrou do rebaixamento na última rodada. Você acha que o Corinthians vai assim, sobre o sofrimento até o final, você acha? Porque ele não dá demonstrações, assim. O Ramon é um cara que consegue tirar muito do aspecto de vontade dos jogadores, né, de entrega em campo. Mas não é dos técnicos que constroem sistemas de jogo dos mais refinados. Vamos embora. Vamos brigar, vamos lutar, mas a gente não vê uma capacidade de construção de jogo, até porque nem há muito tempo para isso, né? Devido ao calendário, então é jogo em cima de jogo, muda daqui, muda daqui, tenta fazer uma escalação diferente, posiciona mais para cá, mas aquele trabalho de construir uma identidade, uma maneira de chegar ao gol, né? Os caminhos, lança na área e vamos ver o que a gente arruma. Esse empenho não às vezes funciona, nem sempre. Esse empenho não tem faltado. Não é questão de raça de mão, você é tradição.
Não é nada disso. Os jogadores têm entregado até mais do que podem em alguns casos. Mas esbarra nessa limitação, nesse repertório muito restrito. E sim, vai sofrer, porque se você olhar a classificação, vai puxar quem para baixo? O Corinthians, ao contrário de outros times, não tem jogos a menos. O Corinthians tem uma tabela difícil. Sequência, assim, de cara é Fluminense e Fortaleza fora. Depois do Fluminense, o Corinthians pega não diria os 3 primeiros, mas 3 times lá da parte de cima. Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Mas contra o Red Bull... Os 3 primeiros, é isso mesmo, né? Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Contra o Red Bull Bragantino, pelo menos, demonstrou algum repertório de que sabe como chegar ao gol. O problema é como converter essas situações. E aí, isso pesou contra o Juventude, também o Corinthians desperdiçou oportunidades, até mesmo quando tinha 2 jogadores a mais, aí o time entrou em colapso, criou menos, mas durante o jogo, quando estava 11 contra 11, também gerou situações de gol. Então, nesse aspecto, o Ramon Dias trabalhou o time para tentar ser um pouco mais seguro lá atrás e ter o mínimo para fazer a bola chegar na frente. Agora, o técnico também não é capaz de entrar em campo e fazer gol. E aí eu vejo que é a grande diferença para o Vasco do Ramon Dias do ano passado. O Corinthians não tem um Verratti. O Corinthians não tem um goleador, um cara que seja capaz de ter um grande aproveitamento na conversão de chances. No ano passado, o Verratti entregou 10 gols em 21 jogos para o Ramon Dias. Uma média alta, basicamente aí, meio gol por jogo. O Corinthians hoje não tem um centroavante que entrega isso. Ao contrário, né? Tem a ausência do Yuri Alberto por um mês e tem o Pedro Raul que não funciona. Não, o Pedro Raul já deixou de ser opção, tanto é que o Ramon Dias opta ou pelo Giovani, improvisado ali como referência, e nesse jogo o Romero foi o titular, o Pedro Henrique ali com 2 jogadores de mobilidade no ataque, o Pedro Raul deixou de ser considerado. E tem o Thales Magno chegando agora, que faz um gol de centroavante, até demonstrando estrela, mas não é centroavante. A posição dele é jogar aberto pelo lado esquerdo, puxando para o meio, aí ele vai muito bem, mas pode ser até uma outra improvisação, mas não é o cara da posição. Então, sem um jogador com essas características, fica difícil também para o Ramon Dias fazer milagre. É preciso que o Corinthians ou entenda que há uma necessidade de mercado, de buscar um centroavante que vá resolver esse problema, que vá ser esse definidor do time, ou vá tentar fazer com que o Yuri Alberto se transforme nesse cara. O Yuri Alberto até... É duro, desculpa te interromper rapidamente, Breno, mas em cima do Yuri Alberto, eu imagino que seja duro para muitos corintianos admitirem. Mas o Yuri Alberto está fazendo falta, hein? Você está fazendo falta. Mesmo alternando jogos bons com jogos muito ruins, em que ele perde gols, tem até algumas jogadas que acabam virando memes, aconteceu isso, mas ele não faz falta? Não, faz falta, Abel, mas também não é esse cara que o torcedor olha e sabe, olha, quando o jogo estiver difícil, enroscado... Mas não devia ser? Sim, a gente vai pelo que custou, pelo que já jogou no Internacional, pelo que já jogou no próprio Corinthians no começo, mas deveria ser. Mas ele tem características, prof, que não é desse centroavante definidor. Tudo bem, mas às vezes você entrega gols não sendo esse cara. O Yuri Alberto é o centroavante definidor? É um atacante que precisa de espaço para correr. Ele é um cara mais com essa virtude. Para mim, a grande virtude dele é ter a explosão nesse momento, o cara que ajuda também em recomposição, mas que é bola no espaço. O Verratti, por exemplo, que é a comparação, é o centroavante típico, que toda a bola na área vai ter esse cara disputando com os zagueiros. O Yuri Alberto não é esse jogador. Ele já fez gol de cabeça, ele até tem evoluído nesse aspecto, mas não é um goleador nato. Mas ele pode entregar dentro dessa característica dele. Inclusive, os gols que ele perde, ele tem perdido dentro dessa característica, entrando com bola dominada pelo lado e perde o gol. Então, tem uma questão também mental nesse time. Agora, tem uma coisa, tem que trazer um atacante porque jogou dinheiro fora com o Pedro Raul. Isso precisa ser falado com todas as letras. A janela do Corinthians, a janela do Corinthians é difícil porque tem que consertar a janela mal feita que fez antes, as oportunidades que fez antes. Não tem dinheiro e ainda joga fora. E a mesma diretoria que fez. Quem assina é a gestão Augusto Melo, que contrata, investe mais de 20 milhões no Pedro Raul, sabendo do histórico recente. E o Ramon Dias, como o Eugênio falou, muitas vezes ele opta por um jogo mais objetivo, mais direto,
Então precisa dessa referência. E não é porque ele não quer usar o Pedro Raul. No cenário ideal, o Pedro Raul até teria mais chance que o Yuri Alberto. Mas o Pedro Raul hoje, até quando entrou contra o Juventude, é ali a dificuldade de jogar com a bola no pé, de dominar, de fazer um pivô. Então o Corinthians hoje tem essa lacuna. Para a característica de jogo do Ramon Dias, as opções de atacantes hoje não preenchem o vácuo de um goleador, de um cara que é referência de um camisa 9 na área. E o Corinthians, que até já sondou o mercado, ampliou, foi em Balotelli, precisa entender. Ok, erramos com o Pedro Raul, vamos trazer um jogador dessa posição para o técnico, sabendo que o time está criando, que o time está gerando oportunidade de gol, mas está faltando alguém, um jogador com mais precisão e com aproveitamento melhor de gol. É o setor mais carente do ponto de vista da janela, porque a janela foi muito boa em qualquer posição que você falar. O Corinthians repôs bem seu goleiro, desde a saída do Cássio. O Corinthians teve uma boa reposição na zaga com o André Ramalho. Teve uma boa reposição no meio com o Alex Santana, agora teve Deu azar problema. Que ele se machucou. Deu azar. E até o Charles é uma opção a mais. Jogador de lado, eu acho que o Thales Magno é a melhor solução, inclusive, para fazer o que se espera do Wesley, uma sequência... E nas laterais? Ainda não dá. Tem essa questão das laterais, mas eu acho que... renovou com o Fagner, trouxe o Palácios lá no começo, que também não conseguiu jogar, porque está sempre machucado. Ou uma infelicidade ou uma falta de diálogo com o departamento médico também. E aí, prof, que tal o Thales Mágico? Gostei. Entrou. Thales Mágico? Entrou bem, participando do jogo e fez o gol salvador. Querer mais o quê do rapaz? Estrela, né? Estrela. Eugênio Leal, agora há pouco, você, de forma sábia, fez a comparação da diferença do jogo de Campeonato Brasileiro, ainda mais assim no meio do campeonato, com o jogo de mata-mata, se referindo a Palmeiras e Flamengo, que decidiram vaga na Copa do Brasil no meio de semana e jogaram ontem pelo Campeonato Brasileiro. Podemos repetir esse assunto falando de Bragantino e Corinthians, com um detalhe. Aí eu vou colocar esse detalhe porque isso veio na minha cabeça, eu não sei se vocês pensam da mesma forma. É muito difícil para o Corinthians focar na Sul-Americana nesse momento tão difícil do Campeonato Brasileiro. É óbvio que agora atenções voltadas para o jogo de amanhã. Mas não é um Corinthians muito mais preocupado em sair do buraco que está no Brasileirão? Como é que faz isso aí? Então, o curioso é que ele, preocupado em sair do buraco no Brasileirão, passou pelo Grêmio na Copa do Brasil. Passou com 2 empates, né? Sem fazer gol nos pênaltis ali e tal, mas passou. Até porque, eu falei isso aqui sexta-feira, né, Abel? Quando ele tira jogadores importantes do jogo com o Grêmio na volta, ele tira também o peso da obrigação de buscar o resultado. Claro que o Corinthians sempre vai buscar o resultado, mas ele tira o peso do jogo, da responsabilidade do time do jogo. E o time entrega, luta muito e volta com a classificação. Eu acho que os jogos agora contra o Bragantino terão algo parecido. Porque o Corinthians continuará precisando priorizar o Campeonato Brasileiro. Você está comigo, então, nessa, né? Difícil para o Corinthians focar e pensar, vamos arrebentar, não. Vamos arrebentar no Brasileiro para sair de onde a gente está. Claro. E vamos ver o que a gente consegue na Sul-Americana, mais ou menos? É isso. Mas isso também pode fazer com que o time entre um pouco mais leve. Vamos lembrar, no passado, com o Luxemburgo, o Corinthians conseguiu, nessas oportunidades, revelar jogadores da base. Como o Moscardo, por exemplo, né? Jogadores que não faziam parte dos planos e que, de repente, apareceram em jogos assim de Sul-Americana. Não acho que a Sul-Americana deva ser prioridade do Corinthians, mas é claro, ele vai entrar para tentar se classificar. Mas imagino que vá continuar poupando jogadores importantes que fazem a diferença no Campeonato Brasileiro, como aconteceu com o Garro e com o André Ramalho no jogo da quinta-feira passada com o Grêmio. Pergunta fácil para você, Eugênio. Quinta ou quarta? Ou para todos nós aqui. O Bragantino é favorito nesse confronto? Não, não é. Não é porque a grande diferença que existe entre Corinthians e Bragantino é o que está hoje fora do campo. O Bragantino vai jogar na Neoquímica com a torcida do Corinthians empurrando, chegando junto. E vai jogar em Bragança com a torcida do Corinthians de novo lá, sendo mais barulhenta que a torcida da casa. Não vai ser em Bragança, vai ser em Ribeirão Preto. Desculpa. Pior ainda para o Bragantino. Ribeirão Preto, porque o estádio até é maior e a torcida do Corinthians vai marcar presença dentro do que for possibilitado para ela e com certeza vai fazer mais barulho que a torcida do Bragantino. Então, essa aura que envolve o Corinthians
o Bragantino não tem e tem feito falta ao Bragantino em várias competições que ele disputa de mata-mata. Mas pelo jogo jogado, o Bragantino é uma coisa que o Corinthians hoje não é. Um time organizado, um time que sabe o que faz, um time que sabe quando tem que ir, quando tem que voltar. Então, mesmo contra o Atlético Paranaense, acho que aquele confronto pela Copa do Brasil foi assustadoramente decidido nos contra-ataques. O Atlético ganhou nos contra-ataques, o Corinthians pode se valer disso também, principalmente nesse primeiro jogo, se obtiver um bom resultado. Acho que o lado bom para o Corinthians é isso que você falou, é a leveza do se rolar, rolou. A prioridade está toda para tirar o pé da lama no Brasileiro. Se eventualmente cair contra o Bragantino, não será o fim do mundo. Será talvez até um alívio para quem está envolvido em 3 competições. Na Copa do Brasil passou já, né? São 3 competições com a Copa Sul-Americana. Então tem esse lado.